E aí, meus irmãos, como eu havia prometido para vocês, vou trazer uma aula agora voltada para o texto de Lucas, capítulo 10, e eu vou apresentar para vocês a interpretação alegórica. E daí então vou mostrar como que esse tal dessa interpretação ela se caracteriza. Dessa forma, você, baseado em Lucas capítulo 10, verso 25, você já vai ter uma ideia, então, do que é a interpretação alegórica e você já vai começar a identificar muitas pregações que você já ouviu dessa forma. E muitas delas, você pode ter certeza, ferem demais o texto, sangram o texto. É mais uma exegese do que uma exegese. Com esses exemplos, você vai então comparando com as nossas primeiras aulas e cada vez mais a hermenêutica bíblica e suas regras e princípios vão ficando mais claros para vocês aqui no curso de hermenêutica bíblica. Então vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês agora esse exemplo de interpretação alegórica, ok? Vamos lá. Aqui está para vocês a parábola do bom samaritano. Eu quero já deixar em observação que nós temos um período da igreja também conhecido como o período dos pais da igreja. E eu vou trazer aqui uma aula à parte também para você, dentro do nosso curso, a respeito desses períodos da igreja. E nós temos a escola alegórica. E nós temos vários nomes que fazem parte desta escola, mas eu quero nesta oportunidade destacar com vocês Jerônimo e Agostinho. Jerônimo, ele bebeu da fonte de Orígenes, já Agostinho de Ambrósio. Nós temos em Orígenes, então, um exemplo aqui para vocês do texto alegórico. Aqui, isso que é por volta do ano 185 e 253 depois de Cristo, ou seja, a era cristã, tá bom? E Orígenes, ele era um dos bispos da igreja na ocasião, e ele então adotava esse método de interpretação que é alegórico. Portanto, não é algo que é novo, já é muito antigo, tá bom? E Agostinho, ele também participante dessa escola e bebeu da fonte de Ambrósio. E Ambrósio, ele sempre utilizava o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, para fundamentar aí a sua ideia de interpretação alegórica, dizendo que, usando o texto de Paulo, dizendo a letra mata, mas o espírito vivifica, sendo a letra o sentido literal da escritura e o espírito aí é essa ideia de dar vazão para as ideias, para a imaginação, dar vida para o texto por meio da alegoria ou por meio do método alegórico. E depois eu vou trazer também a exegese desse 2 Coríntios 3:6 para nós entendermos o que realmente Paulo ele falou. Não tem nada a ver disso que Ambrósio ele colocou. Bem, feito essas observações, nós temos que são homens que eram na época teólogos, eram homens formados, tinham conhecimento. Então não eram quaisquer homens que estavam falando o que falou. Mas, infelizmente, hoje se utiliza muita coisa que foi aprendida, muitas coisas que foram herdadas sem questionamento nenhum, né? Então, vamos observar isso aqui com vocês. Eu vou começar a leitura do texto da seguinte forma: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês?
Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aqui está o texto. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês: bom samaritano. Tudo bem? Não é Jesus. Aí você já vê muitas pessoas colocando nesse texto. Então, preste bem atenção, nós estamos estudando o texto. Então, as características do bom samaritano, evidentemente, está presente em Jesus, tá bom? Então, não é isso que eu estou questionando. Eu estou trabalhando com vocês o texto de Lucas capítulo 10, verso 25 até o verso de número 37, e nós vamos identificar os personagens dentro do texto, tá bom? E o que Jesus quer apontar. Então, Jesus está contando a parábola. Então, o bom samaritano desse texto aqui, ele não é Jesus. Bom, então, vamos lá. Vamos continuar. Quem é o meu próximo? É a grande pergunta do texto. Agora, por hora, eu vou apontar para vocês aqui a alegoria. Então, de Orígenes. Como que Orígenes ele interpretou esse texto de forma alegórica? Então, eu vou colocar o homem. O texto não diz quem é esse homem, mas Orígenes ele colocou que esse homem aqui era Adão. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó, e essa Jerusalém aqui, segundo a interpretação dele, era o paraíso. Paraíso. E Jericó? O mundo. E os salteadores? Demônios?
os quais despojaram espancando, depois se retiraram. Então, esse despojar, espancar aqui é a queda do homem. Aqui o sacerdote, lei, o levita, levita aqui representa os profetas, e o samaritano aqui Cristo. As feridas, desobediência, essa expressão aqui, ó, pondo sobre a sua cavalgadura. Isso aqui significa o novo nascimento. A própria cavalgadura aqui, a própria cavalgadura, ela representa aqui o corpo do Senhor, a estalagem é a igreja, esse hospedeiro aqui, ele é o pastor, dois dinheiros é o pai e o filho. Quando voltar, quando voltar, segunda vinda de Jesus. Então, segundo essa marcação que eu fiz aqui com vocês no texto, preste bem atenção, ilustra a situação do homem que estava então no paraíso de Deus, e ele, Adão, que estava no paraíso, ele então desceu para Jericó, ou seja, ele caiu no mundo e foi cercado aí pelos demônios que então o despojaram e o espancaram. E aqui está a queda do homem. A lei representada, que o sacerdote que representa a lei, e também
os levitas, representando aqui os profetas, eles não puderam fazer nada para livrar ou salvar aquele homem. Em contrapartida, Cristo, que é aqui representado pelo samaritano, ele então usa de íntima compaixão para com esse homem caído, tá bom? E daí ele aplica, né, as atas feridas, ou seja, a desobediência do homem através do novo nascimento. E leva para a igreja e entrega para o pastor. Olha só, e o pastor deve cuidar, então, dele até que o bom samaritano volte, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Todas essas marcações que nós fizemos é para identificar que nada disso está contido no texto. Ou seja, a interpretação alegórica, ela não está preocupada com aquilo que realmente existe no texto. Ela quer colocar no texto, ou fazer a exegese do texto. Então, vocês têm aí já gravado para vocês, voltem, prestem atenção em todos os pontos marcados em vermelho no texto, que eles realmente, essa forma de interpretar, essa forma de ler o texto, essa forma de entender o texto, realmente não cabe. E como eu já disse, vou repetir, quantas vezes nós ouvimos na igreja irmãos fazendo a leitura do texto e fazendo algo semelhante. É uma interpretação alegórica. Você olha para o texto assim e fala, mas meu Deus, de onde que ele tirou isso? Não sabemos de onde tirou. Não é do texto, porque do texto nunca esteve e nunca vai estar. Então, quando você olha para uma situação dessa e você vê um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e você interpreta como Adão, que saiu do paraíso e caiu no mundo, pelo amor de Deus, irmãos, onde é que nós enxergamos isso? Então, está aqui o exemplo para vocês. Tomem cuidado com esta pregação, com esse tipo de ensino, com esse tipo de interpretação chamado alegórico. Tem muita gente fazendo, mesmo não conhecendo isso. Então, você agora passa a conhecer que tais formas de entender o texto têm origem na interpretação, na escola de interpretação alegórica. Tome cuidado. Só extraia do texto aquilo que realmente está no texto. O propósito de Jesus com esta parábola não é trazer ensinamento sobre a queda do homem, não é trazer ensinamento a respeito também do novo nascimento, da sua volta. Jesus não teve nenhum desses propósitos dentro do texto. O propósito do Senhor Jesus era ensinar aquele moço ali que estava questionando a ele, tá? Jesus estava querendo ensinar o doutor da lei a respeito de quem era o seu próximo. Então, não cabe nenhuma dessas coisas que nós apontamos. Pegue essa aula, assista várias vezes e perceba o que eu estou querendo apontar para vocês, tá bom? E aguarde as nossas próximas aulas.